A paz do Senhor, professor da classe Jardim de Infância. Eu sou Aline Rosa, faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina e estou aqui para compartilhar com você, professor, mais uma pré-aula. E aí, professor, como foi o seu encerramento de trimestre? Deu tudo certo a sua festa? Você seguiu as nossas dicas? Se caso você fez o modelo de festa entre mães e filhos, compartilhe conosco. Mande fotinhos, escreva pra gente. Será uma alegria muito grande receber suas fotos, receber o seu material. No nosso site da IBD tem todos os nossos contatos, então manda pra gente, a gente vai ficar muito feliz em receber o seu material. Vamos começar um novo trimestre. Isso mesmo, um novo trimestre está aí. E tem por título, o livro que conta as histórias do meu amigo. Uau! Que lição mais linda, né? Com certeza serão 13 lições maravilhosas, porque nós vamos estar falando sobre a Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia Sagrada. Algo muito maravilhoso. Professor, como está a sua leitura da Bíblia? Você tem lido a sua Bíblia? Ah, Tchali, eu não estou conseguindo. Esse ano foi um ano tão corrido, foi um ano tão difícil e nós já estamos no mês de outubro e eu ainda não li a minha Bíblia. Professor, eu vou te dar uma dica. Eu sei que a gente corre muito. E se a gente não se organizar, se a gente não ter um hábito, a gente não consegue fazer. Então a minha dica é que você acorde 20 minutos antes do horário que você é acostumado a acordar. E quando você acordar 20 minutos antes, você tem 20 minutos para fazer o seu devocional. Leia a sua Bíblia, faça um momento de oração, professor, e você vai ver como o seu dia vai ser diferente. Você vai ter um dia muito mais abençoado, o seu dia vai ser muito melhor. Claro que às vezes vai ter problema, não é porque você vai ler a Bíblia, vai orar que não vai ter problema. Vai ter problema sim, só que você vai conseguir enfrentar os problemas do dia de forma diferente. Por quê? Porque Deus já vai ter falado com você de manhã, quando você acordar. Porque a Bíblia fechada, você sabe, ela é apenas um livro. Mas a Bíblia aberta é o próprio Deus falando comigo e falando com você, professor. Então, leia a Bíblia todos os dias. Ore e você vai ver como a sua vida vai ficar diferente, como esses 20 minutinhos vai fazer a diferença em sua vida. Se caso, professor, você ainda não estava fazendo isso, porque você só corre, comece a fazer e você vai ver a diferença na sua vida, no seu dia a dia. A Bíblia, né? Algo muito lindo. E agora eu vou dar algumas dicas. Como a gente vai estar falando sobre a Bíblia nesse trimestre, olha que ideia legal para você decorar as suas classes. Aqui, né, é um papel cartão com as letrinhas, foi a tia Leoni que fez e aqui é arame. Então, a ideia é o seguinte, você fazer esse material para decorar a sua sala. Já pensou que legal as crianças chegar, olhar e ter um monte de nome pendurado no teto? Eles vão te perguntar, professor, o que é isso? E você já vai poder falar que é os livros da Bíblia, que são 66, e você já vai conversando com eles. Então, assim, uma dica de decoração é isso aqui. Eu achei muito bacana. Ano passado, o Ministério Kids aqui em Blumenau, a gente começou a trabalhar sobre a Bíblia. Começamos lá em Gênesis, estamos quase terminando a Bíblia. E isso aqui foi um material que a gente fez para decorar o nosso curso de capacitação e para decorar a sala. As crianças ficam encantadas. As professoras, quando chegaram na reunião e olharam os nomes da Bíblia tudo pendurado, todo mundo ficou assim, de queixo caído, achou algo muito legal. E com certeza as suas crianças também vão amar. E você também pode fazer no formato de Bíblia. Faça no formato de Bíblia e escreva os nomes e pendure tudo no teto. Porque às vezes a gente não tem condições de, vai começar um novo trimestre, vamos pintar a parede, vamos trocar cartaz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tem condições para estar mudando tudo.
Então a dica, pelo menos um detalhe diferente, porque o trimestre novo está começando e as crianças precisam ver que algo novo vai acontecer durante esses 3 meses. Então, fica essa dica aí para a decoração. Deixa eu mostrar uma outra dica. Aqui eu trouxe já um monte de Bíblia, né? As crianças também vão falar, por que, tia Ali, você trouxe tanta Bíblia? E depois você vai entender, a gente vai falar sobre as Bíblias na hora da história. Só deixa agora eu colocar ela para trás. É muita coisa, né? Nós professores de criança a gente sempre tem. E deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha que legal. Deixa eu colocar assim. Isso aqui é uma biblioteca. Biblioteca com os livros da Bíblia. Essa biblioteca aqui, quem fez foi uma professora lá do Garcia, uma congregação nossa. E a tia Sabrina trouxe pra gente porque é da congregação dela. E eu achei muito bacana. Tudo com material reciclável. Ela fez com caixas de perfume. E ela fez a biblioteca com os livros da Bíblia para ter lá na sua sala. Agora me fugiu o nome da professora, eu não consigo lembrar. Mas eu sei que ela é mãe da Profici e eu já quero mandar um beijo especial aí para a Profici, junto com a mãe dela, que prepararam esse material tão legal que eu achei. A biblioteca com os livros da Bíblia. Com certeza as crianças vão amar essa ideia. E professor, você pode estar fazendo essa biblioteca e ir montando ela no decorrer desses 3 meses. Você pode fazer com as crianças a decoração de cada caixinha, de cada livro. Se organize, vê quantos livros você precisa fazer por domingo e a cada domingo você pode montar com ele. Daí até a última lição, vocês vão ter a biblioteca toda completinha e as crianças ajudaram vocês a montar. Outra dica que eu quero dar é justamente sobre os livros da Bíblia. Que tal você fazer um desafio com as suas crianças? Que tal você propor para a criança, junto com os pais deles, decorarem os livros da Bíblia? Sim, eles têm 3 meses e com certeza eles vão conseguir este desafio. Você pode até prometer não, né? Até dar um prêmio para a criança que conseguir decorar os livros da Bíblia. Olha, nós vamos fazer aqui em nossa classe, com os nossos alunos. E assim, eu sou mãe, além de professora, né? Eu sou mãe de uma criança da classe. Então, eu também vou ter o desafio de ensinar os livros da Bíblia para o meu filho. São 66 e com certeza eles vão gravar assim, ó, porque criança aprende tudo muito rápido. E assim, professor, é algo legal de você lançar esse desafio agora na infância. Vou dar um exemplo meu, que eu na adolescência teve uma gincana na igreja que precisava decorar os Antigos Testamentos. E eu decorei. Só que na época eu decorei somente o Antigo Testamento, porque era a gincana. Então, até hoje, eu sei falar o Antigo Testamento de cor. Chega no Novo, eu já tentei várias vezes decorar o Novo. Eu não consigo, trava, porque a minha memória não é como ela era antigamente. Então, a dica é, lance esse desafio e com certeza será algo muito legal para a sua classe, suas crianças decorarem os livros da Bíblia. Tem até uma musiquinha que você pode falar para os pais que a criança aprende até mais rápido, melhor com a música. Então, plano de frequência agora, antes de nós falar. Esse daqui é a oferta que a gente fez. Como a gente está falando sobre Bíblia, tudo é Bíblia. Então, para a oferta, a gente fez essa caixinha para as crianças estarem ofertando. Essa vai ser a nossa caixa oferta durante este trimestre. O nosso plano de frequência, a gente já apresentou ele para vocês, mas vamos estar mostrando novamente. A gente vai fazer este aqui, que é uma sapateira. E dentro, aqui na frente, tem um menino e uma menina lendo a Bíblia. E daí a gente vai pôr o nome de todas as crianças.
Cada bolsinho representa uma criança e dentro tem a cartelinha. Vai ter 3 cartelinhas dos 3 meses. E a criança vai carimbar se ela vai trazer a Bíblia, revista, oferta e versículo. Nós fizemos um carimbo, escola bíblica, um coração, classe de jardim de infância. E daí as nossas crianças vão carimbar. Mas você também pode colocar aquelas carinhas felizes que tem, eles também podem colar as carinhas felizes. Então, esse vai ser o que a gente vai, esse é o plano de frequência que a gente vai trabalhar neste trimestre. E daí no final ganha a pontuação quem tiver mais carimbo ou mais carinha. Esse é um modelo que a gente apresentou. O outro modelo é uma bolsinha com o nome da criança e as moedinhas feitas de EVA. Eu não estou aqui com ele para mostrar, mas na próxima aula a tia Sabrina vai mostrar ele para vocês. É algo bem legal que também depois no final do trimestre as crianças vão trocar por presentes. Você vai fazer um bazar e as crianças vão com as suas moedinhas e compram as coisas no bazar. Ele se sente um adulto. É maravilhoso esse plano de frequência com trocas, né? Que eles recebem quando trazem a Bíblia, eles recebem as moedinhas feitas de EVA e no final eles trocam pelos brinquedos, por livro, pelo que eles quiserem. E este plano de frequência que eu e a Pri vamos fazer na nossa sala, a gente vai escolher um prêmio para dar para eles no final do trimestre. Falamos do plano de frequência, falamos da oferta. Para a história desse trimestre, nós fizemos uma super Bíblia. Uma Bíblia gigante. Ela é bem grande e dentro é a Bíblia. O que vai acontecer com essa Bíblia? Todas as histórias que a gente trazer para contar para as crianças vão sair de dentro da Bíblia. Então, se você vai usar bonequinhos, os bonequinhos vão sair daqui de dentro. Se você vai usar fantoche, tudo que você for usar, sai de dentro da Bíblia. Por quê? Porque a gente vai estar estudando sobre a Bíblia, a gente está falando para as crianças sobre Bíblia. E eles precisam entender que tudo que você apresenta, que tudo que você fala para eles, vem da onde? Da Bíblia Sagrada. Então, professora, a nossa dica é: consiga uma caixa bem grande, assim como essa nossa, e faça que tudo saia daqui de dentro para as crianças aprenderem durante esse trimestre. Então, essa caixa aqui vai nos acompanhar durante as 13 lições. Só que, claro, você não precisa contar isso para as suas crianças, né? A primeira aula eles vão perceber a Bíblia. Legal. Segunda aula, a Bíblia. Legal. Daqui a pouco, a Bíblia de novo. O que vai sair daí? Eles vão começar a ver essa Bíblia e eles vão ter curiosidade de saber o que tem aqui dentro. E vai ser algo bem legal, bem bacana. E aí, até agora eu falei sobre o trimestre, né? Sobre a lição. Vamos começar a nossa aula de hoje? A dica da lição é: receba suas crianças com uma lanterna. Isso mesmo. Você recebe os alunos com a lanterna, você apaga um pouco a luz da sala e cada aluno que chegar você vai dar um abraço e você vai mostrar aonde ele deve sentar. Você vai falar, por exemplo, assim: Aline, seja bem-vinda. Hoje a tia Ali preparou uma cadeira especial para você. Olha só, senta ali onde aquela luz está pegando. E a criança vai seguir a luz e vai sentar naquela cadeira. Se você tem mais crianças, faz em dois, ó, nessa cadeira, naquela cadeira. Aonde a luz pegar é aonde você precisa sentar. Essa é uma dica da lição. Eu achei bem legal, bem bacana e vou fazer aqui em nossa classe, e a minha ideia para você começar a sua aula, então, desta forma. O louvor para a nossa aula é aquele louvor, né? Que leia a Bíblia e faça oração. Se você quer crescer, daí você vai fazendo, vai cantando e vai crescendo. E depois a música fala, né? Que quem não lê a Bíblia e não faz a oração vai diminuir. Então, essa é a dica de louvor. Leia a Bíblia e faça a oração.
Após o momento do louvor, vem o momento do versículo. Eu separei duas maneiras para você compartilhar com seus alunos o versículo. Aqui no momento do versículo, eu mudei um pouquinho, porque o versículo da lição diz assim, ó: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, 105. Eu achei mais fácil, mais claro, você fazer desta forma aqui. Esse versículo dessa forma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 e 105. Então, ele é um pouco mais claro, mais fácil de entender do que esse que está na lição. É o mesmo versículo, só que são versões diferentes. Eu achei essa versão mais fácil para a criança entender. Então, aqui eu fiz com figuras que a criança grava e entende melhor. Essa é uma maneira. A Bíblia e dentro o versículo. Outra maneira para você fazer o versículo é esse avental aqui, que você coloca e fala para as crianças: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 e 105. Este é outro modelo para você apresentar o seu versículo para as crianças. São esses dois que eu separei para mostrar para vocês hoje. Após você falar com as crianças o versículo, a criança aprende através da repetição. Então você fala uma, fala duas, fala três, fala quantas vezes for necessário para que ela venha gravar. Quando você termina de falar o versículo, a lição lá no Fixando o Aprendizagem tem uma ideia que eu faria logo após o versículo, que é a amarelinha de 5 casas. E ali eles falam para a criança pular, quando chegar lá em cima, fala o versículo. Se não souber, fica lá. A dica da tia Ali é o quê? Você vai brincar de ela fica lá, se ela não sabe, mas daí você conhece a sua classe, você vai ver uma criança que você tem certeza que ele vai saber o versículo. Daí você escolhe aquela criança vem, pula, chega lá, ela consegue falar. Se ela consegue falar, salva o amigo, um volta e depois o outro volta, para não ficar muitas crianças lá, caso eles não consigam falar. Então a dica da tia Ali é essa: um amigo salva o outro falando o versículo através da amarelinha. Outra ideia que eu também separei e que eu vou fazer aqui na minha sala é esse aqui. Eu fiz vários círculos, né? Um com lâmpada, um com os pés, um com a Bíblia, um com o caminho e um com os salmos. Daí o que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou colar lá no chão e vou combinar com eles. Aonde a tia Ali colocar a lanterna, você vai lá em cima e vai explicar para a tia Ali o que é. Então, por exemplo, eu coloquei na lâmpada. O que é isso? Eles vão te falar, é uma lâmpada. E você vai perguntar para que serve a lâmpada? E eles vão te explicar. E daí, conforme eles vão te explicando, você já pega e já vai falando do versículo para eles entenderem o versículo. Com certeza eles vão entender melhor e vão gravar melhor o versículo. Então, professor, essas foram as duas formas de versículos que eu preparei que você pode estar fazendo com seus alunos e também essas duas dinâmicas, ou a amarelinha ou segue a luz, que é o nome daquela outra que eu dei ali para eles entenderem melhor sobre o versículo do dia. Para o momento da história, como eu falei, nós vamos usar a nossa Bíblia. Todas as histórias vão sair de dentro da Bíblia. Eu vou deixar ela aqui nessa mesinha, porque ela é muito grande para a gente apoiar ela aqui, né? Mas, para a história do dia de hoje, vamos ver o que temos em nossa Bíblia? Este aqui, professor, é o Biblionildo. Isso mesmo, é o Biblionildo. Ele é um professor que ele sabe tudo sobre a Bíblia. A minha dica é, professor, que você faça esse Biblionildo e ele não precisa estar em todas as suas aulas, mas em algumas aulas ele pode estar lá
para dar alguma dica, para dar alguma orientação, mas sobre a Bíblia. Porque olha o nome dele, professor, Biblionildo. Ele sabe tudo sobre a Bíblia. Então, voltando aqui, este aqui é o professor Biblionildo e ele vem em nossa aula para nos mostrar algumas coisas. Daí você abre o Biblionildo e você vai falar. Olha aqui, crianças, número 1. Por que o número 1? O que será que o número 1 significa? Nós vamos falar sobre a Bíblia hoje. E o número 1 significa que a Bíblia tem apenas um autor, um único. E ele é Deus. Deus é o único autor da Bíblia. E agora, o que nós temos? O número 2. O que significa o número 2? Significa que a Bíblia é dividida em 2 partes. Isso mesmo. Nós temos o Antigo Testamento. Por que um A e um T, professor? Daí você tem que explicar para a criança, porque essa pergunta com certeza eles vão fazer. A de antigo e T de testamento. Então, para não ficar uma palavra muito grande, a tia Ali fez o A e o T. Então, que significa Antigo Testamento. A Bíblia também tem um Novo Testamento. Isso mesmo. O N de novo e o T de testamento. Daí, professora, a minha dica é que também você pegue a Bíblia e vai lá e mostre para eles, né? Onde está o Antigo Testamento, onde está o Novo Testamento. E olha só, que número é esse? 66. Isso mesmo, 66. O que significa isso? Significa que a Bíblia tem 66 livros. Uau, que são esses que estão pendurados aqui em nossa classe, né? Você vai falar isso para as crianças. 39. Por que será 39? 39 quer dizer que no Antigo Testamento tem 39 livros. E agora, o que mais que o Biblionildo tem? O número 27. O que é o 27, será? Que no Novo Testamento tem 27 livros. Isso mesmo. E daí você explica, né? Para eles os nomes. Não precisa ler todos os nomes, né? Mas explica. Aqui está onde está os 39 e aqui é onde está os 27. O que agora tem aqui que o Biblionildo trouxe? Mais de 1000. O que é isso, mais de 1000? Significa que a Bíblia levou mais de 1000 anos para ser escrita. Professora, tudo isso? Sim, mais de 1000 anos a Bíblia levou para ser escritas. Tudo isso, por isso que a Bíblia tem tanta história legal, tanta história bacana. Você precisa ler a sua Bíblia, porque todas as histórias que estão escritas na Bíblia aconteceram. Você tem que deixar isso bem claro, né, para suas crianças. E mais de 40. O que é o mais de 40? Significa que foram mais de 40 escritores. Deus colocou no coração dos homens a palavra para eles escreverem a Bíblia. Mas antigamente, a Bíblia não era como essas que vocês estão vendo aqui. Olha só quantos modelos tem hoje. Tem Bíblia mais grossa, Bíblia mais fina, mas todas são Bíblias, todas contam a mesma história. Existem as Bíblias de criança, que tem bastante figurinha, mas também conta a história da Bíblia. E você pode apresentar para as crianças várias formas de Bíblia, né? E falar que antigamente a Bíblia, ela era feita neste papel aqui, que é o papiro, né? Daí você dá para a criança pegar, para a criança sentir e falar que era feita nesse papel. Com certeza você tem um amigo que já foi para Israel e te deu um papiro de presente, né? Eu tenho. E daí eu vou apresentar para as crianças para eles pegarem, para eles sentirem o que tem ali. E daí o que a lição fala também, então daí esse aqui é o Biblionildo, é uma caixa, né? Que ali dentro você coloca todas
as informações que você sempre quer apresentar na aula. Então, nessa primeira aula, o Biblionildo vai falar sobre o quê? Exatamente sobre a Bíblia. Daí, também, você pode falar que antigamente a Bíblia era feita em rolos, vários rolos, isso mesmo. E daí você pode falar, olha só como era difícil quando eles queriam ler a Bíblia, eles tinham que abrir olha só, tinha que abrir um longo rolo para poder ler a Bíblia. Daí você explica que antigamente era assim, mas que, né, foi feito assim, eu não vou ficar contando os detalhes, mas aí foi a dica que você pode estar fazendo no momento da história, porque a lição fala, nessa lição fala exatamente para você contar para a criança como é a Bíblia, que o papai e a mamãe podem estar lendo, né? Esse aqui são as figuras da lição. Professor, se você usa essas figuras, minha dica é, corte elas, coloque em algum papel colorido, apresente ela a cada domingo de forma diferente. Eu queria ter feito aqui, mas não teve como, um varal, colocar no varal e conforme eu contasse para as crianças se eu usasse a figura, eu iria colocando no varal. Ficaria uma forma diferente. Não leve a figura sem recortar, só dobrada ali, faça tudo bem bonitinho, capriche, dê o seu melhor, né? Então, para a história, a minha dica aí é o Biblionildo e era isso. Daí, professor, nós temos a linha do tempo, né? Essa daqui vai ser a nossa linha do tempo. A gente também fez uma Bíblia e dentro dela a gente colocou as 13 páginas que vai ser as nossas lições a cada dia. Para esta primeira lição, eu vou colar aquela imagem da própria revista que fala de como a Bíblia era antigamente e como a Bíblia é nos dias de hoje. Daí vai ficar assim, né? A gente cola ali e em cima a gente escreve lição número 1 e faz algo bem legal, bem bacana. Na próxima aula eu mostro para vocês como vai ficar. Então, professor, essas eram as dicas. Espero que tenha gostado desta aula, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana muito abençoada, uma aula maravilhosa. Professor, estude, leia a sua lição, leia a sua Bíblia e deixe Deus te usar. Como eu sempre falo, professor, não importa se você tem 1 aluno, 5, 10, 20. Prepare a sua aula da melhor forma, da melhor maneira, porque você não está fazendo para a igreja, para o povo que está lhe vendo, não. Você está fazendo para Deus. E para Deus sempre é o nosso melhor. Tenha uma ótima aula, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.